enfermeira obstétrica, pesquisadora e estudiosa da temática da violência e cuidado à gestante. Responsável pela disciplina Enfermagem da Atenção à Saúde da Mulher, orientadora acadêmica da pós-graduação e com vasta experiência em atendimento a gestantes de risco habitual em unidade básica de saúde do município do Rio de Janeiro e médio e alto risco no ambulatório de pré-natal do Hospital Universitário Gafrenguingue. Desejo sucesso e uma profícua discussão. Com a palavra, a professora Selma. Deixa eu me encontrar aqui. Então, assim, eu agradeço ao departamento, agradeço à professora Leila, agradeço à direção da escola, e assim, dizer que esse é um momento de transição, eu espero, né, que passe muito rápido, é um momento em que todos estão focados para a questão da pandemia, do Covid, e todas as repercussões que acontecem na nossa vida, na vida de todos, assim, das pessoas. E, assim, dizer que eu me sinto honrada de estar aqui hoje, apresentando dados oficiais, dados atuais sobre essa questão da gestação e do Covid, contextualizando essa situação que a gente está vivendo, com toda a assistência pré-natal que é prestada e deve ser prestada, né, com a qualidade devida às mulheres grávidas do nosso país. Eu peço desculpas se porventura acontecer alguma intercorrência nesse momento inicial, porque essa coisa do slide ainda eu me confundo com isso, viu? Mas agradeço toda, e não posso deixar de agradecer também a direção da Escola de Enfermagem pelo convite e pelo apoio que nós temos, ok? Então, obrigada. Obrigada a todos, obrigada pela participação de vocês. Então, deixa eu voltar aqui. Isabela? Oi, agora é só abrir o seu isso e colocar no modo... Clica aqui? Clica aqui? Não, é só abrir o seu PowerPoint. Abre. Vamos lá. Bota no total. Isso, e coloca no modo apresentação. Ui, caramba, peraí. Vamos voltar. Pronto, aqui, ok? Foi, ok. Né? Bom, então é isso. Então, esse momento de reflexão e discussão, né, é sobre a questão do pré-natal e na perspectiva da saúde da mulher e da criança em tempos de Covid. Então, assim, fazendo uma retrospectiva histórica da Covid-19 nessa questão da pandemia, né, em 31 de dezembro de 2019, houve um alerta da Organização Mundial de Saúde sobre os casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Ao todo, são 7 coronavírus humanos. Nas 2 últimas décadas, foram identificados 2 coronavírus que causam doenças respiratórias graves em humanos. O SARS-CoV, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, e a MERS-CoV, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Esse novo coronavírus, SARS-CoV-2, é o responsável por causar a doença Covid-19. Até o momento, não há vacina, nem medicamento específico para prevenir ou tratar a Covid-19. Então, assim, no mundo, hoje, dia 27 de maio, nós temos, no mundo, 5.614.458 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com 350.958 mortes. No Brasil, hoje, nós temos 391.222 casos confirmados e 24.512 óbitos. A região sudeste concentra o maior número de casos confirmados e de óbitos no país. Bom, e o desenho epidemiológico dessa doença em relação ao sexo é assim, o desenvolvimento, né, da síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 em mulheres no Brasil, ele tem resultados semelhantes no mundo inteiro, né? E assim,
se o desenho, você olhando para esse mapa aqui, você vê que o desenho, você observa que o desenho é maior entre os homens. Então, assim, existe uma hipótese que fatores comportamentais e hormonais influenciem nesse desenho epidemiológico, né? O estrogênio, ele pode ser um fator de proteção imunológico para as mulheres. Mas atenção, né? Porque a partir dos 50 anos, as mulheres já não produzem mais, né? Ou pouco produzem o estrogênio, né? O que as coloca também numa posição de risco, e a gente vai vendo que no gráfico, esses números aumentam a partir dos 50 anos. Os homens, obviamente, não possuem estrogênios, né? Estrogênio. E a influência do tabagismo, do álcool e a menor procura por serviços de saúde são situações que são pontos de vulnerabilidade na saúde masculina, né? Isso é uma hipótese, tá? Não foi confirmado, porque os estudos são preliminares, né? Mas o desenho que tem ocorrido em vários países é esse aí. Tá? Os homens, eles têm uma possibilidade de agravar pela infecção por Covid. Bom, e assim, a partir desse momento, então, eu vou apresentar alguns estudos que irão tratar de gestação e Covid. Então, assim, esse foi um dos primeiros estudos chineses que saíram, né, em relação à questão da grávida e a relação com o Covid. Então, assim, foram 7 grávidas com a idade gestacional entre 37 a 41 semanas, e os resultados das gestantes e dos recém-nascidos foram bons. 3 recém-nascidos foram testados por SARS-CoV-2, com resultados negativos, e um recém-nascido foi infectado com SARS-CoV-2 36 horas após o nascimento, onde pode-se pressupor que ele tenha se infectado após o nascimento. As características clínicas dessas mulheres com Covid-19 durante a gravidez foram semelhantes às de adulto não grávidos com Covid-19. Esse outro artigo, ele já começa a apontar que, em função das alterações imunológicas, respiratórias e fisiológicas que ocorrem na gestação, as mulheres grávidas podem ser mais suscetíveis à infecção por Covid do que a população em geral. E destaca a necessidade do monitoramento materno e a segurança fetal diante das poucas informações e o risco potencial de transmissão vertical. Isso já em março de 2020, desse ano. No dia 22 de maio, o Royal College aponta o seguinte, que as gestantes, um compilado, né, de estudos. Então, eles apontaram o seguinte, que as gestantes que contraíram infecções respiratórias, H1N1 e SARS, no 3º trimestre, tiveram maior probabilidade de agravar sua situação. Então, já ligou o alerta. Assim, aponta para a questão da frequência respiratória fisiológica da mulher, principalmente no 3º trimestre, né, que é uma taquipneia fisiológica, para que isso não seja confundido com outros sinais. Então, assim, não é porque a mulher está com uma frequência respiratória no 3º trimestre elevada que a gente tem que imaginar que seja uma questão, uma possibilidade de gripe, né? Ela tem que ser correlacionada com outros sinais e sintomas. Consequências da Covid na gestação. Crescimento intrauterino retardado, e o parto prematuro, mas aí eles colocam o parto prematuro, assim, como uma questão obstétrica, né, para melhorar o padrão respiratório, ou seja, seria uma conduta clínica obstétrica, uma decisão obstétrica para melhorar o padrão respiratório da mulher, interrompendo a gestação. Bom, e eles apontam aqui um estudo com 427 gestantes no Reino Unido com Covid. E o resultado foi que a idade gestacional variou mais ou menos em 34 semanas. E a maioria delas eram negras e asiáticas. E aí eles questionam se essa população, eles têm maiores riscos, ou se pela questão racial, hereditária, ou pelas condições de vida que elas levavam lá no Reino Unido, né? Ou em outras situações, condições de acesso à saúde, à alimentação, doenças hereditárias, essas situações.
E aí aponta para a questão também, essa pandemia está apontando em todos os países, né, a questão das desigualdades sociais. E esse estudo aí, ele aponta muito bem isso, a questão da inequidade de acesso aos cuidados à saúde, né? E assim, como uma medida de precaução, ele também questiona essa questão. Como é que você faz um distanciamento social em populações e em comunidades carentes? Ou seja, eu coloquei essa foto aqui para ilustrar. Como é que a gente consegue manter distanciamento social, o isolamento, o confinamento, numa população que mora em comunidades empobrecidas, onde muitas vezes as mulheres grávidas moram em 2 cômodos com 6, 7, 8 pessoas, onde mora o tio, o avô, o pai, o irmão, os filhos, todo mundo junto. Quando você faz isolamento, né? E assim, e alerta aí a questão da possibilidade do agravamento de outras doenças associadas à gestação, né? Então, assim, e deixa claro a questão das desigualdades também de acesso a cuidados de saúde, podendo agravar a situação da gestante, né? E também aponta a questão de grupos vulneráveis à Covid e outras situações de saúde. Então, assim, esse estudo liga o alerta, né? Para quê? Para uma necessidade do profissional, assim, dos estudiosos, num olhar cuidadoso a essa população, né? Porque, assim, uma população empobrecida, ela não tem os acessos, né? Ela não tem a higiene necessária, as condições de saúde, de boa alimentação que as demais mulheres, né? Então, elas têm ela tem necessidades que são as mesmas, porém as condições bem diversas, né? Isso foi em abril de 2020. E as repercussões ao concepto e aos recém-nascidos, né? Então, esse artigo aí de 30 de abril, ele aponta um estudo de caso sobre um aborto espontâneo durante o 2º trimestre em uma gestante com Covid. E aí, a autópsia fetal não mostrou malformação, né? E as biópsias fetais de pulmão, fígado e tímulo foram negativos para o vírus. Então, assim, não foi comprovado nesse estudo aí a malformação e a positividade para o SARS-CoV-2. Bom, o Royal College já aponta que não há evidências claras e disponíveis, né, robustas, de que o Covid-19 causa aborto e malformações fetais. Entretanto, ele destaca que não se pode garantir à gestante com Covid-19 que não há riscos para o seu bebê. Então, assim, isso em maio de 2020. Ligar o alerta, né? Bom, e o Royal College de maio de 2020, né? Ele também aponta que o Covid representa um risco para toda a população em geral, particularmente para pessoas com comorbidades, que ainda não há estudos que possuam evidências de que as gestantes tenham maior probabilidade de se infectar do que outros indivíduos saudáveis. A priori, elas têm a mesma probabilidade, né? E não foi observado que as gestantes apresentam uma forma mais severa da Covid-19 do que outra população, né? De mulheres que não estejam grávidas. E a questão da transmissão vertical, que até então não tinha sido confirmada. E até 15 de maio, foi publicado esse artigo, que a transmissão vertical é provável, né? Já existia uma possibilidade de que isso ocorresse. E esse estudo de caso aí, né, apontou o seguinte: um recém-nascido de mãe infectada no último trimestre. A transmissão causou inflamação placentária, ou seja, existia repercussões placentárias. O neonato apresentou manifestações neurológicas. O SARS-CoV-2 ele foi detectado no sangue e nos suaves nasofaríngeos e vaginais da mãe. O líquido amniótico foi positivo.
O nascimento do bebê aponta para um nascimento ruim, com score de Apgar 4 e 2, e suaves nasofaríngeos e retais fetais foram positivos na primeira hora de vida, ou seja, houve transmissão vertical. Esse estudo aponta que houve transmissão vertical. E, enfim, o Ministério da Saúde, em abril, ele inclui, então, as gestantes e as puérperas no grupo de risco, porque até então o Ministério não tinha se pronunciado em relação a isso. As gestantes estavam com um olhar atentivo e tal, estavam sendo estimuladas a realizar pré-natal e tal, mas até então elas não tinham sido incluídas no grupo de risco. A partir de abril, ela passou a ser, né? E a gente tem que lembrar que existem várias patologias que continuam existindo, né? A hipertensão, a obesidade, a diabetes, a sífilis, e que se somarão à infecção por SARS-CoV-2, podendo trazer repercussões desfavoráveis às gestantes. E assim, a gente não tem como falar disso sem falar na mortalidade materna, né, no Brasil. Então, assim, para a gente falar em mortalidade materna, a gente tem que definir mortalidade, não de materna, né? Então, assim, é a morte materna de qualquer mulher, né, que tem um erro, que ocorre durante a gestação, parto, ou até 42 dias após parto, ou seja, a mulher no período do puerpério. Ela pode ser decorrente de qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez. Em torno de 92% das mortes maternas no nosso país são por causas evitáveis, ou seja, elas ocorrem por negligência, omissão, descuido, enfim. Primeira causa de mortalidade materna no nosso país é a hipertensão arterial, seguido de hemorragias, infecções puerperais e abortamento, ou seja, as mulheres continuam morrendo dessas causas aí. E agora serão agravadas pela questão da Covid. O índice de mortalidade, né, no nosso país é de 64,5 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, né? A meta da Organização das Nações Unidas é de 30 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos até 2030, né? Vamos ver se a gente consegue alcançar essa meta. A mortalidade materna no Rio de Janeiro, né? Esse gráfico aí de 2000 a 2018, onde aponta aí, né? E que ela tem variado, né? Mas muito pouco, né? Em relação à questão da mortalidade, e ela gira em torno de 70 casos a cada 100 mil nascidos vivos, né? Então, é uma mortalidade acentuada, a gente não consegue diminuir esse parâmetro. Eu vou pedir licença para ligar minha fonte aqui, que meu computador está sinalizando que o sinal, um momentinho só, por favor, peço desculpas. Pronto. E continuando, então. Então, assim, esse material, esse artigo de 26 de abril, de autores brasileiros, ele aponta que estudos realizados na China, na Europa e nos Estados Unidos, eles sugerem que as mulheres grávidas podem não desenvolver formas graves da doença. Mas ele aponta que no Brasil, no Irã e no México, um aumento do risco de morte materna por Covid, né? Então, assim, já foi o primeiro artigo, né, publicado que aponta uma questão aí de morte materna por Covid. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Nessa tabela aí, ela aponta que até dia 10 de abril, 5 mulheres morreram por coronavírus no Brasil, né? 2 dados foram, e assim, todas a parte aqui foram todas no pós-parto, tá? O momento da morte foi no pós-parto.
2 estavam notificados pelo Ministério e 3 foram de mídia local. Então, assim, quando a gente pensa na assistência pré-natal em tempos de Covid, a gente tem que se remeter à questão da finalidade da assistência pré-natal, né? A finalidade dessa assistência é a prevenção, a promoção da saúde e o tratamento dos problemas que ocorrem durante o período gestacional, parto e puerpério, né, que é o pós-parto, tendo como objetivo proporcionar à mulher e sua família condições de bem-estar físico, psíquico e social. E aí é o grande desafio, né? Como você garantir essa assistência pré-natal tão necessária para as mulheres diante da pandemia, né? E diante de todo o significado que a gestação tem para essa mulher, né? O medo, o pavor, é um período de modificações corporais, é um período de transformações emocionais, a mulher fica muito mais emotiva, ela tem muito mais medo, o sentimento de proteção à criança é muito grande. Então, existe um pânico da população, dessa população em especial, em relação à questão do coronavírus, né? As dúvidas, medo e ansiedade do processo gestacional continuam sendo as mesmas, mas nesse momento o que aponta mesmo é a questão da Covid, é o medo da doença, né? E a recomendação que nós profissionais temos que ter em relação a essa questão desse processo, né? E assim, aí a gente vê essa questão da incorporação do homem na consulta. Nesse momento de Covid, a questão do acompanhamento agora, ela está sendo limitada, não tem outra maneira, para proteger a própria mulher e os profissionais de saúde, né? Então, nesse momento em especial, a gente até solicita que esses acompanhantes não estejam presentes na consulta de pré-natal, né? E a mãe que gosta de assistir, enfim, só numa necessidade extrema, né, em que é permitido. Então, assim, toda grávida agora é considerada alto risco, tá? Então, assim, e o direito ao pré-natal é um direito essencial que deve ser garantido pelos serviços de saúde, tanto público como no privado. Então, essa mulher, ela tem direito garantido, isso tem que ser preservado e garantido por todos nós. Os profissionais de saúde devem ficar vigilantes para não termos serviços descontinuados, ou seja, o que a gente pode fazer para garantir isso e a gente não ter intercorrências que façam, por exemplo, várias situações que ocorrem muitas vezes nos serviços, né, e podem descontinuar o oferecimento do serviço de pré-natal. Atentar para a questão do aumento da mortalidade, isso é uma previsão. Nós estamos aí com um artigo que está apontando que isso é possível, mas a gente tem que estar atento para as questões. As gestantes precisam fazer o distanciamento social para aumentar a proteção. A necessidade de... Nós tínhamos que ter a necessidade, nós temos a necessidade de testar todas as gestantes. Embora os testes sejam um outro desafio, existe a necessidade de testar todas as gestantes, né? Gestantes com sintomas respiratórios acompanhadas nas atenções primárias de saúde devem ser notificadas, orientadas e encaminhadas à maternidade, monitoradas também pelos agentes de saúde por telefone. Então, essa gestante não é encaminhada, notificada e deixada, não. Ela é monitorada pelos agentes e pelo telefone, tá? Então, sintomas de Covid-19 podem ser causados também por H1N1 ou por outras infecções bacterianas. É isso mesmo, tá? Nesse momento onde ninguém sabe absolutamente quase nada dessa doença, né, você pode ter uma questão de um H1N1 ou de outra infecção bacteriana, podendo achar que é um Covid, né? A gente torce para que não seja nesse caso, mas nós não podemos descartar essas outras doenças. A necessidade de adaptar as consultas para gestantes de risco habitual, seguindo a rotina de cada cenário, né, e de cada realidade
né, nas atenções primárias, nos hospitais. Então, assim, existe uma necessidade dos profissionais adaptarem até para preservar a saúde dessas mulheres. Deve-se otimizar o agendamento de consultas e exames. As consultas aqui, elas podem ser intercaladas por teleatendimento, alguns municípios já estão fazendo isso, porque você minimiza a exposição das gestantes e dos profissionais médicos e enfermeiros. Então, assim, por exemplo, a primeira consulta de pré-natal, de risco habitual, claro, né, seria presencial. Você pede os exames, faz as orientações, faz as prescrições, o que ela precisa, ela vai embora para casa, ela recebe os exames e tal, ela manda tudo para o WhatsApp, ou tudo vai ser resolvido por teleatendimento. Isso se ela tiver, claro e evidente, acesso a telefone, a computador, né? Isso é um grande desafio. A maior parte da população elas possuem telefone celular, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que a gente vê em outros lugares também. Então, isso facilita muito, né? O grupo de gestantes também, assim, muitas vezes ele pode ser feito por reuniões virtuais. É difícil? Sim. É um desafio? Sim. Mas a gente precisa tentar, né? A pessoa não tem como colocar um aplicativo Zoom, nem um Google Meet no celular, faz por WhatsApp, reuniões pequenas de 4, 5 gestantes, né? Isso você consegue fazer pelo WhatsApp mesmo, grupos para orientação. Esses momentos são importantes, são momentos de compartilhamento de dúvidas, de medo, é um momento sempre de empoderamento das gestantes, né? E assim, dizendo que o COFEM, né, o número 6.000, né, já tem uma lei aí que respalda, né, e que autoriza e normatiza a teleconsulta de enfermagem como forma de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Então, os enfermeiros estão respaldados pelo COFEM para fazer esse teleatendimento, se for necessário, né, nas consultas de pré-natal também. E assim, falando da importância do teste, né? Eu havia dito da importância do teste universal. Então, esse artigo aí, ele aponta em maio de 2020, né? Um estudo que foi feito em Nova York, né? Com 215 gestantes que se apresentaram na maternidade. Dessas 215, foram feitos testes nasofaringe e o RT-PCR, né? 85 dessas mulheres testaram negativo, mas o interessante foi que 15% tiveram resultados positivos. E somente desses 15, né, somente 2% apresentaram sintomas. Então, isso é a comprovação da necessidade da testagem universal. Então, assim, muitas pessoas são assintomáticas, e as gestantes também. Então, assim, há necessidade de fazer essa testagem, né, nas mulheres. Então, assim, nós temos o método RT-PCR, né, que é a detecção de fragmentos do material genético do vírus, os testes sorológicos, né, para detecção de anticorpos IgG e IgM, e o swab nasofaríngeo e o orofaríngeo, né? Nós temos aí um artigo de 10 de abril que aponta também essa necessidade da testagem em gestantes e também em profissionais de saúde, e a OPAS aí, no dia 22 de abril, que aponta que 10 milhões de testes foram comprados pelo Ministério da Saúde. Nós precisamos desses testes, né? Bom, e em relação à vacinação, nós devemos indicar a vacinação, então, contra H1N1 na gestação? E ela ajudaria a prevenir a infecção pelo Covid-19? Então, assim, o que é recomendado tanto pelo Ministério da Saúde como pela Febrasgo, né, é que a vacinação contra a influenza, ela não protege e nem aumenta a resistência para qualquer tipo de coronavírus, mas ela tem o potencial, né, é importante lembrar que gestantes e puérperas, elas têm o maior potencial para complicações também por infecções por H1N1, cujos sintomas são similares ao do Covid, então elas devem ser vacinadas. E assim, aponta aqui, eu estou apontando aqui, que no Brasil a pandemia de H1N1 foi a principal causa de morte
em mulheres durante a gestação, parto e pós-parto em 2009 e 2010. Nós tivemos aí 49 óbitos maternos com a causa, né, por H1N1, né, nesse período. Então, aponta a necessidade dessa população se vacinar. E as recomendações aqui para profissionais de saúde que estão grávidas, né? O Royal College, eles apontam que as gestantes só devem continuar trabalhando em papéis diretamente com o paciente se estiverem com menos de 28 semanas de gestação. Apontam também que os profissionais de saúde são vulneráveis ao Covid-19. E as máscaras, isso é muito interessante, as máscaras N95, elas reduzem as trocas gasosas, podendo interferir na oxigenação fetal. Então, mais uma vez, essas profissionais de saúde, elas não devem estar na linha de frente no cuidado à população. E assim, e no Brasil? Nós temos um artigo 394 da CLT que prevê o afastamento da gestante de atividades em qualquer grau de insalubridade. Aí eu penso aqui, para mim, qualquer grau, desde que a mulher tenha que sair de casa, pegar a condução, pegar o metrô, pegar o trem para ir trabalhar, em qualquer atividade, isso pode ser considerado uma atividade insalubre. Então, fica aqui a minha dúvida, né? Eu penso que as gestantes têm que ser mantidas em distanciamento social, em casa. Nesse momento, elas não devem estar trabalhando em lugar nenhum. Bom, a nota técnica 7 de 2020 da Secretaria de Atenção Primária, né, as profissionais de saúde que estejam grávidas devem procurar o Serviço de Medicina do Trabalho de sua instituição. As mesmas devem manter medidas de distanciamento social, ou seja, em casa. E as recomendações, então, para parcerias dessas mulheres grávidas. Então, assim, eu sempre falo, a gente que trabalha na perspectiva do pré-natal, a gente está sempre falando do uso do preservativo, é sempre um desafio, mas a gente não pode deixar de falar, né? Então, assim, vai prevenir infecções como sífilis, HIV, outras doenças, e assim, lembrando que foram encontrados o vírus no sêmen e nas secreções vaginais. Então, assim, os estudos são preliminares. Ninguém ainda conseguiu comprovar que possa ser uma infecção também sexualmente transmissível. Até o momento não temos dados, mas a gente não pode descartar. Então, acho que no momento os profissionais de saúde devem estimular o uso do preservativo, assim como a gente deve orientar a questão da vacinação, a gente deve utilizar, elas devem ser informadas da utilização do preservativo. Se houver suspeita de possível infecção pelo parceiro, ele deve ser isolado, né, na casa e, portanto, deve-se evitar contato íntimo, beijo, né, porque saliva, então, pior ainda. Então, ele tem que ser isolado dessa mulher que está grávida. E assim, o fluxograma, né, no manejo de gestantes, parturientes e puérperas durante a pandemia por Covid-19, né? Então, assim, a nota técnica de 12 de 2020, ela aponta aqui, eu vou me deter à questão da gestante, né? A gestante, ele aponta aqui que a gestante, né, elas assintomáticas, né, tem que estar atentas, os profissionais têm que estar com uma observação atentiva na questão das prevenções, né, de infecção, devem solicitar exames e indicar o uso das vacinas, né, rotina normal de pré-natal. Mas as gestantes devem ser orientadas sobre os cuidados preventivos e também no ambiente familiar. Então, assim, elas têm que ser orientadas ao uso de máscara, a cuidados, a evitar aglomeração, a evitar supermercado, a evitar farmácia, a se manter em casa, a evitar, quando elas tiverem que vir para consulta, evitar trazerem acompanhantes, se for necessário, que o acompanhante fique do lado de fora da unidade hospitalar, né? Então, assim, gestantes devem ser orientadas a ligar para 136 e procurar as unidades básicas caso apresentem sintomas gripais.
Se apresentarem sintomas gripais, o isolamento é indicado por 14 dias e e devem ser monitoradas durante esse período. A atenção primária deve estabelecer fluxos com a maternidade para o referenciamento das pacientes conforme a lei de vinculação local, tá? Então, assim, se essa gestante está na atenção primária, ela tem que ter, ali os profissionais têm que saber o fluxo de atendimento, né? E o fluxo para a maternidade. Então, assim, no atendimento às gestantes, né, quais são os cuidados, né, em tempos de pandemia, né? Então, assim, e os profissionais de saúde, eles são responsáveis também por essa questão, né? Então, assim, ao entrarem no ambulatório, as gestantes devem ser acolhidas de forma cordial, ouvida, aquela coisa toda. Escutar suas queixas, medos e dúvidas. Acomodar gestantes, né, questionar sobre comorbidades, classificar a situação de risco, verificar sinais vitais, peso, saturação da gestante, se possível. Rastrear sinais de Covid. Febre, dor de cabeça, espirro, coriza, dor, irritação na garganta, tosse seca, dificuldade de respirar, mialgia, diarreia. E se teve contato nos últimos 14 dias com alguém diagnosticado com Covid-19. Na questão do distanciamento social, agendamento de consultas, né? Então, assim, agendar as consultas em grandes intervalos, evitando aglomeração nas salas de espera. Então, assim, os profissionais precisam ter esse cuidado de agendar, não, vou marcar todo mundo às 7 da manhã. Não, marque umas 7, outras 7h30, outras 8, outras 8h30, para evitar aglomeração. Já oriente em relação à questão do acompanhante. E a questão mesmo na sala, o profissional pode ser aquele que está orientando, que está educando, que está informando. Todos devem estar de máscara, evitar apertos de mão, cumprimentos, aquela situação toda. Numa sala de espera, né, por ser um lugar compartilhado, o local deve ser ventilado, se manter o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, solicitar o uso de máscara, se possível ter um dispenser com álcool gel, ou então, se não tiver o dispenser, que o profissional possa oferecer esse álcool gel a 70. O acompanhante, né, deve-se evitar, nesse momento, a presença nos consultórios, isso deve ser explicado às gestantes, e também nas salas de espera, mesmo que estejam assintomáticos, porque a gente sabe que os assintomáticos também podem ser portadores, né? Caso seja permitido, deverá ser recomendado o uso de máscara. E assim, eu gostaria de destacar que essas contribuições no cuidado do atendimento, eles foram sugestão para o fluxo de atendimento de gestante em consultas de pré-natal ao Hospital Universitário Gafreguingue, e que foi uma contribuição ao hospital, né, e que foi preparado por mim, pelas professoras da saúde da mulher. Eu, professora Tereza Cardoso, professora Leila Rangel, professora Cristiane Rocha. Então, foi uma contribuição para contribuir com o fluxo de atendimento que já existia no Hospital Gafreguingue. E assim, o controle do ambiente. Ventilação, manter o ambiente ventilado, janelas, portas abertas, sempre que possível fazer higienização com álcool a 70 nas mesas, nas cadeiras, na máscara, em todo o material que é utilizado, estetoscópio, sonar, fita métrica, após cada atendimento no consultório. Comportamento do profissional de saúde, higienização o tempo inteiro, etiqueta respiratória, né, uso de máscaras, né, uso de protocolo de equipamento, né, de proteção individual, sempre. E assim, uma sugestão aqui de cuidados no atendimento, né? Mas, assim, é uma sugestão que está protocolado em alguns documentos, né? Então, assim, que na entrada dos serviços, recomenda-se, a gente recomenda aos profissionais que fixe cartazes, né, de comunicação à população, esclarecendo em relação às medidas de prevenção e outras informações em relação ao Covid. Se possível, fazer adaptações, né, que disponibilizem as gestantes e os acompanhantes lavarem as mãos e utilizarem o álcool, disponibilizarem máscaras cirúrgicas para eventuais casos de
mulheres sintomáticas, né? Orientar que a população evite contato próximo por meio de aperto de mão, beijo e abraço. Orientar as gestantes que compareçam ao consultório apenas no horário de sua consulta, ou seja, ela não tem que chegar antes. Se ela chegar antes, ela fica do lado de fora, né? E espera para entrar no seu horário para evitar aglomeração. Reforçar a importância da manutenção das consultas pré-natal, informar essas gestantes que ela não deve faltar às consultas de pré-natal, que ela deve realizar todos os exames, reforçar a questão do risco que elas estão correndo nessa questão da pandemia. Então, isso é importante. Incluir na consulta, né, no atendimento, né, as ações educativas para a prevenção da Covid e alertar a população em relação aos sinais e sintomas que torna necessário a busca pela unidade. E assim, os cuidados no atendimento, então, né? Então, assim, e manejos de casos suspeitos ou confirmados, né? Então, assim, se a gestante se enquadra num caso suspeito, com febre maior ou igual a 38 graus centígrados, Celsius, desculpe, aferida ou referida, né, acompanhada de tosse ou dor de garganta, ela deve ser encaminhada para uma sala reservada, com fins de isolamento das demais gestantes, oferecer máscara cirúrgica e iniciar a avaliação da condição clínica atual. E aí, atenção às questões do risco. Dispneia, desconforto respiratório, a saturação está menor que 95, piora nas condições clínicas da doença pré-existente, diminuição da movimentação fetal? Sim, é uma situação de síndrome respiratória aguda grave, ela deve ser encaminhada. Não proceder consulta de pré-natal, orientá-la, né, indicar o isolamento domiciliar conforme protocolos da atenção primária à saúde e contactar posto de saúde para monitoramento, né, pelos agentes de saúde. Então, assim, tem que contactar. E, assim, apontar que as atividades do projeto de extensão universitária, né, e esse é um projeto no qual eu coordeno, já está desde o dia 11 de abril, alertando a população, tentando alertar, né, para essas que têm acesso ao Instagram, para a questão dos cuidados às gestantes. Então, assim, nessa publicação aí no Instagram, a gente já fez uma orientação específica para o uso das máscaras e para 8 outros cuidados de proteção ao Covid, já alertando para a questão do distanciamento social, para evitar aglomeração, evitar ir da feira, supermercado, farmácia, já sugerindo tipos de máscara, de qual tecido que elas poderiam fazer, preparar, como é que seriam os cuidados para retirada, para colocar. Então, assim, é a nossa forma de comunicação também com essa população. A maior parte da população, elas têm acesso à internet, mesmo que seja limitada, né? Mas eles têm acesso. E se elas puderem ter acesso aos projetos, ao YouTube, elas serão informadas, e isso facilita muito. Aqui estão as referências, né, dos artigos, dos documentos utilizados. Então, assim, a minha palavra final é de esperança, né? Esperança que esses dias terminem logo, esperança que a gente encontre um tratamento eficaz, esperança que as pesquisas avancem rumo a uma vacina, esperança que os nossos governantes olhem para a nossa população e para todos nós de uma forma competente e responsável. Então é isso. E eu deixo o meu e-mail, né, e desejo, então, a todos uma boa noite. Eu fico à disposição para as perguntas. O que não for possível responder agora pelo chat, eu me coloco à disposição para responder por e-mail. Basta vocês colocarem na pergunta o e-mail de vocês, as monitoras, que eu agradeço também, não agradeci inicialmente, então aproveito a oportunidade para agradecê-las, para poderem notificarem e a gente encaminha essas respostas, tá bom? Muito obrigada a todos aí. Selma, Sim. Regina, está me ouvindo? Tô. Regina Arruda. Sim. Olha, querida, foi ótima a sua palestra, tá?
Eu só queria dar um adendo, porque eu vou ter que sair, vou para a Sim. palestra lá do pessoal Só um da... minutinho, Regina, só um minutinho. Tá. Meninas, o que eu faço aqui para desligar, então, a apresentação? Parar a apresentação? Igual a mim. Isso, é só clicar em parar a apresentação. Pronto. Aí agora fica mais fácil. Aí, Pronto, Selminha. professora Regina Rocco, um prazer. Professora Regina Regina. Rocco é uma grande parceira de trabalho, professora da Escola de Medicina, uma professora que é uma parceira no nosso trabalho, né? E, assim, uma defensora das causas das mulheres, uma grande mulher, né? 4 filhos, vários netos, e, assim, uma mulher que nunca... 4 netos. Então, professora Regina, o que a senhora pode contribuir, então, com esse momento? Deixa eu dar um adendo aqui, porque hoje a sua palestra coincidiu com aquela que eu te falei de trombofilia e Covid, que está sendo feita agora pelo Roger e por um outro inglês que eu não conheço o nome, que está em Stanford. Aí eu estou indo para lá. Então, eu queria falar algumas coisas. Os ambulatórios que não podem fechar e não estão fechados são o de câncer, né, que você já sabe, o de AIDS e o de gestantes, principalmente. Se eu me esquecer de alguém aí pode lembrar. Então, nós estamos funcionando, sim, no pré-natal, tá? De que é alto risco lá no Gafre, e nós temos todas as sextas-feiras um contato com a gestante soropositivo. E o que eu quero adiantar para vocês é que nós estamos num grande grupo que está entrando junto com a Inglaterra para fazer um trabalho que vai estudar, que nós já estamos com gestantes no Gafre que tiveram Covid, inclusive agora tem mais uma internada, mas eu, por exemplo, tenho no consultório... os consultórios também estão funcionando de obstetrícia, porque isso foi uma determinação do Conselho Regional de Medicina, que os obstetras não abandonassem suas gestantes, para não também, vamos dizer assim, aumentasse a carga de atendimento nas clínicas particulares, as clínicas que atendem convênio. Então, e esse interesse a gente tem. Nós temos um trabalho de grupos, né, de grupo de diabetes, grupos de hipertensão e grupo de mulheres convivendo com HIV, que a gente tem esses grupos no WhatsApp. Então, isso que você falou aí é importante, esse contato, todo mundo tem um celular hoje em dia, mas existe uma grande parcela que está à margem mesmo desse tipo de atuação, mas a gente já tem feito. Mas o mais importante que eu achei, que você colocou aí, é essa agregação da enfermagem, do pré-natal, da maternidade, o aleitamento materno. Eu vi uma pergunta aí de alguém se o aleitamento paterno está sendo estimulado. Está sendo estimulado, e ainda com máscara, os cuidados que alguém botou também, de lavar sempre as mãos, né? Quem tem álcool gel, muito bem, mas quem não tem um sabonete líquido pode também contribuir, porque existem imunoglobulinas específicas dentro do leite materno, como a IgA, por exemplo, que auxilia muito na proteção para o vírus e na transmissão para o bebê. Nós não estamos achando casos de crianças contaminadas, mas o estudo que eu vou me referir agora, que eu comecei e não acabei, da placenta, do cordão umbilical e da coleta do SUAB, né, nasofaringe, e que aí vai te dar ou não a presença do vírus naquele bebê. Porque realmente ele tem um comportamento completamente diferenciado do adulto, com as suas comorbidades, como você bem citou. A obesidade, gente, é um problema epidêmico nesse país e que está levando à morte muita gente jovem, hipertensão atrás dela, e o diabetes, que é uma grande causa de agravamento pelos processos inflamatórios que se dá dentro do organismo e que aumenta com as toxinas do próprio Covid, né? Que a gente está sabendo. Então, essa palestra foi muito boa. Ela é boa porque agrega, entendeu? Conhecimentos, agrega. Não estão saindo profissionais de saúde,
eles estão trabalhando dentro dos serviços de saúde, só que no Rio de Janeiro, né, querido? No Rio de Janeiro, a gente tem uma particularidade, que é a ausência total do sistema de saúde, principalmente em regiões mais distantes do município, vamos dizer, tá? Então, o estado do Rio está um caos. Eu acho que isso todo mundo sabe. Mas, Selma, foi excelente sua palestra, gostei muito. Obrigada, Regina, pelas contribuições. Um beijo a todos, Leila, Inês, quem mais eu vi aí? Cristiane, um beijo, menina. Obrigada, obrigada. Olha, e vocês... Professora Regina, Fala. deixa eu só... Boa noite. Boa noite. Eu queria só fazer uma pergunta que foi perguntada, né? Se o Rafael ele pergunta sobre o risco da posição prona para gestantes internadas, se há risco. Como assim? Não entendi. Eu acho prona. Por exemplo, na intubação. A pronação. Como é que é? Na intubação. Então, a posição de pronagem, quando ela está deitada de bruços, né? Sim. De bruços. Ela dá o mais rápido possível, né? É isso, Rafael. Rafael, isso é uma verdade, você já deve ter lido, que a gente hoje bota gestante, se for parto normal, melhor ainda, mas se for parto cesárea, ela está andando com 6 horas, e com 36 horas ela tem que ir embora. Tá? E com 24 horas de parto normal, ela também vai embora. São práticas que a gente está adquirindo, mas tudo com controle, entendeu, Rafael? Não pode ser assim para qualquer paciente. O Gafré, há pouco, teve comorbidades mais sérias que chegaram ao CTI, nem foram pelo Covid, mas foram porque nós somos um hospital de risco, que a gente junta numa mesma paciente o diabetes, a hipertensão, a trombose, o uso de Clexane, são todas situações bem graves. Juntando com o Covid, que até agora a gente tem 3 pacientes que saíram bem, tá? Os seus bebês também, mas nós colhemos os materiais de placenta, colhemos o material do cordão e colhemos o material do suado para ver o PCR do bebê. Então, tudo isso é um processo. E a movimentação da paciente logo após o parto, normal, ou parto cesáreo, de membros, mexer os membros, né? Fazer com que ela sente o mais rápido possível. Então, isso tem sim, mas principalmente em pacientes já com distúrbio respiratório. Nós tivemos um caso que foi para o CTI com 28 semanas, foi tratada dentro do nosso CTI, não precisou de respirador, mas precisou de oxigênio, entendeu? Obrigada, Regina. Regina. Acredita que nem eu também acredito que não deve ser utilizado o pronado, deve ser utilizado... Como é que você fala isso, Leila? Posição dorsal. É porque está falando aqui no manual, ele fala que a pronação ela é indicada, a pronação pelo manual do Ministério. E isso é uma questão que eu fico meio assim, né? Agora, olha aqui, o manual do Ministério ele tem que ser diário, como a Selma começou a palestra dela falando, e a gente andou trocando muita figurinha, tanto eu quanto ela, mandando trabalhos. Não existe... Hoje, eu durmo e de madrugada já sai um outro trabalho. Tá entendendo? Isso. Então, hoje, Rafael, a gente está vivenciando mudanças de acordo com as necessidades. Tá? Nós estamos, assim, com um período maior entre uma consulta e outra, isso a Selma falou. A gente está fazendo assim, antes a gente via uma paciente de 15 em 15 dias, de 3 em 3 semanas, dependendo da patologia dela de bar. Hoje a gente está tentando fazer de 30 em 30, mantendo o horário. Hoje eu estive no Gafré, né, que eu não resisto, estive no Gafré, porque justamente a gente recebeu 3 gestantes HIV novas, eu precisava ir lá, e eu fui lá, então, as gestantes estão sem os seus parceiros. Alguém perguntou aí na hora do parto, não foi, Leila?
Isso, na hora do parto. O Gafre é um dos poucos hospitais que ainda mantém a parceria junto. Entendeu? Quando a gente fala parceria, a gente está se referindo que às vezes a gente tem mulheres acompanhando mulheres, né, que são parceiras, homens acompanhando Regina, um minuto, parceiros assintomáticos, né? Agora, o que você falou foi seríssimo. Todos nós, eu já testei para o Covid, tá? Que minha equipe toda pegou, mas ninguém pegou mal. Então, eu falei, eu tenho que ir lá, que foi a única que ainda não fez o teste. Eu fiz, então eu tenho um IgG positivo aqui. E, por enquanto, está valendo, né? E eu acho que a imunoglobulina IgG, segundo alguns autores, não tem como discutir com ela. Aí vem a turma, não, mas pode dar de novo. Vamos deixar para ver isso, que ainda não está confirmado, tá? Assisti ontem uma palestra da Patrícia Rocco sobre o genótipo e o fenótipo do coronavírus. Com isso, me alegrou um pouco, porque talvez chegue mais rápido a vamos dizer assim, uma solução de medicamento, entendeu? A gente não falou dos medicamentos, né, Lívia? Não. Pois é. Não, os medicamentos estão muito discutíveis, mas tem alguns que eu sigo que a Organização Mundial de Saúde fala, tá? A respeito de alguns e de outros. Tamiflu é um medicamento. Isso, o Tamiflu é o oseltamivir, né? Isso aí. E tem outros que a gente usa num período que é de, vamos dizer assim, sintomático leve, né? Então, esse está sendo usado alguns medicamentos, mas o que eu concordo com o Conselho Regional de Medicina, que nada deve ser deixado. Quer dizer, se existe uma pessoa com sintomas, ela tem que entrar em contato com o serviço médico, nem que seja por telefone ou telemedicina, para se informar se realmente aqueles sintomas dela são passíveis. Tá? Professora Regina, tem uma pergunta que a orientação, a recomendação atual é que, diante da presença de sintomas leves, a população em geral deve ficar em domicílio e procurar o serviço se sinais e sintomas agravarem. A orientação para gestantes é diferente? Deve encaminhá-las para a maternidade desde os primeiros sintomas? Leila, pergunta ótima. Eu estou com 4 gestantes no consultório que pegaram Covid, tá? As 4 foram isolamento domiciliar, entendeu? Então, das 4, 3 já estão, teoricamente, de alta, porque já tem mais de 4 semanas que elas apresentaram os sintomas principais, né? A anosmia, que nós temos a perda do paladar, do olfato, dor no corpo. Nenhuma delas foi a serviço de saúde, a não ser para a coleta. 2 fizeram em domicílio e 2 foram às clínicas. A coleta do SUAB, porque sendo gestante, gente, a gente tem que fazer o SUAB, tá? As gestantes do Gafre estão fazendo o SUAB, entenderam? Porque é importante que você realmente diagnostique, porque, como a Leila falou no início, existem poucos registros mundiais que enfocam na gestante. O nosso trabalho com esse pessoal da Inglaterra vai ser, durante 2 anos, o acompanhamento das gestantes, das crianças que nasceram de mãe com Covid. Assim como a gente tem já esse trabalho com as arboviroses, como a chikungunya, a dengue, a zika. Você vê, a chikungunya está mostrando problemas neurológicos após 2 anos de idade. Não é isso? Então, como se trata de uma doença que pouco se sabe, tem que ter vamos dizer assim, a gente tem que ter uma atenção maior, né? Tem que ter uma curva para se preocupar com essas coisas mesmo. Obrigada, professora Regina. Sempre um prazer, viu? Adorei seu certificado. Olha, obrigada.
Dizendo aqui, olha, alertando aqui que professora, e lembrando que a professora Regina Rouca é doutoranda do programa PPG Infibio, então, portanto, é nossa parceira lá na escola também e na universidade. E com Isso aí, muita Regina. honra, né? Muito obrigada Doutoranda da professora doutora Nébia. Meu Deus. Isso aí, orientando a professora Nébia, exatamente. Tchau, Professora beijão. Selma. Beijo. Tchau. Professora Selma, temos uma pergunta para você. Sim. Como parceiro poderia ajudar a gestante da melhor forma nesse período de pandemia? E como a falta de contato físico com a família pode afetar o curso da gestação? Quem pergunta é a Júlia. São duas perguntas, na realidade, né? Eu acho que a parceria tem papel fundamental no apoio a essa gestante que está passando nesse momento por uma transformação física, emocional, em tempos de distanciamento, onde muitas vezes elas estão afastadas de seus pais, de seus familiares, totalmente isoladas, né? Eu penso que, assim, mas eu acho que o papel do parceiro é fundamental na questão do apoio e na questão também dele se prevenir contra a doença, porque a gente tem que pensar que o parceiro convive, dorme e tem contato íntimo com essa gestante. Então, se ele se infectar, possivelmente ele vai transmitir essa doença para a gestante. Então, assim, ele também deve evitar aglomeração, ele deve usar máscaras, ele tem que chegar em casa, trocar de roupa, tomar banho, usar álcool, higienizar todos os alimentos, todos aqueles cuidados que a gente tem, trocar sapato, trocar roupa. Eu acho que o grande desafio sempre é a questão das pessoas e das mulheres empobrecidas, porque a população, assim, a gente vê as pessoas perdendo o emprego, com poucos recursos financeiros, para comprar até álcool, material de higiene. Então, isso é um grande desafio. Mas, assim, a questão da parceria, ela é fundamental para a prevenção e para a proteção da gestação, nesse momento. E como é que a falta de contato físico com a família pode afetar o curso da gestação? Foi também uma pergunta da Júlia. Olha, eu penso que isso aí no emocional, eu acho que, assim, ela não afeta, diretamente não afeta, ela realmente fica mais entristecida, são menos, se a gente pensar na ocitocina, ela vai produzir menos ocitocina, que é o hormônio da felicidade, que é o hormônio que produz e que protege a gravidez, né? Mas ela tem que tentar vencer essa barreira aí, através das chamadas, da tecnologia, de tudo, e tentar se acalmar e pensar que isso é necessário para a proteção do bebê. Tudo e dela isso, também, né? E dela também, exatamente. Então, ela tem que pensar que esse momento é transitório, ter a esperança de dias melhores, de situações melhores, e ter a esperança e ter a certeza que se ela se mantém em proteção, ela também está protegendo o bebê, e isso tudo para que tenha um desfecho favorável aí no final da gestação, né? Que seja um parto favorável, um bebê saudável, sem complicações. Porque a gente vê aí que existe a possibilidade de transmissão vertical, né? Aquilo que até o início a gente pensava que não, já teve um estudo que quebrou essa história toda. Então, existe a possibilidade, tudo bem que não é um estudo significativo, mas é um estudo de caso e já aponta para um alerta. Então, tanto ela como as pessoas que estão dentro daquele domicílio têm que se proteger em prol daquela gestação. Sim. Também, aqui no chat, pessoas, enfermeiras, né, relatando que tiveram gestantes assintomáticas, foram para o parto, puérperas, foram para casa, 14 dias depois o bebê reinternou com Covid. Então, a gente nunca sabe, né? Não, por isso que é uma caixinha de surpresa. Por isso a importância da testagem universal, né, Leila? E aí, tem uma outra pergunta, que eu acho que é a penúltima. Quais são as estratégias utilizadas nesse momento de isolamento em relação ao acompanhante no momento do parto? Olha,
No momento do parto é uma outra situação, né? Eu acho que até a Tereza, na próxima aula, vai falar melhor nisso. Isso. Mas, assim, na realidade, a gente sabe que existe a lei do acompanhante. A gestante tem esse direito. Mas, nesse momento de pandemia, o hospital, se ele achar necessário, se ele achar que aquele homem ou aquela pessoa pode aumentar a vulnerabilidade dos profissionais de saúde e daquela mulher também, ele pode impedir que esse parceiro não entre dentro da sala do parto e pré-parto. Isso está amparado pela lei. Agora, na pandemia, né? Isso é uma coisa ruim, porque são direitos que a gestante possui, né, mas que nesse momento de pandemia, para preservar, você vê que a Regina Rocco aí, ela disse que o hospital universitário, ele é um dos poucos hospitais que ainda está mantido, mas talvez seja o hospital universitário, não seja o espelho de tudo que está acontecendo no Brasil aí, né? A nossa professora Tereza Cardoso, ela teve agora o nascimento do neto, né? Isso. O Caio, e ela não pôde acompanhar o nascimento. Quem acompanhou foi só o marido da Aninha. Mas ainda bem que o marido conseguiu. E foi permitido. Né? Foi permitido, né? Estava assintomático, mas assim, a gente sabe que o fato do homem estar assintomático não significa que ele não seja portador, né? Isso. Esse é o grande perigo. E uma pergunta também da Janaína, que ela pergunta: o uso de máscara no período expulsivo do trabalho de parto é dispensado para a gestante. Nós até conversamos sobre isso, né, Selma? Porém, o seu uso deve ser retomado logo após o parto e durante a amamentação. Dito isso, o momento do expulsivo e nascimento já não seria suficiente para a contaminação do recém-nascido através de sua mãe positiva / assintomática? Sim, mas se a mulher a mulher, olha só, o que a gente tem acompanhado nas palestras, inclusive pelo canal das Boas Práticas, é que a mulher, independente de ser Covid positivo ou não, ela não tem que estar de máscara no período expulsivo, né? Ela precisa de oxigenação, a gente tem que preservar a saúde dela e do bebê. Então, ela não pode, nesse momento, estar com máscara. Os profissionais é que precisam estar paramentados. Se ela for Covid positivo, o que vai acontecer? Nesse momento não vai ter o quê? O contato pele a pele. Não vai ter. Esse bebê vai nascer, ele vai para os cuidados dele, depois, num outro momento, a mulher vai colocar máscara, ela vai lavar a mão, vai ser higienizada, e aí ela vai poder tocar o seu bebê. Mas naquele momento ali, o contato pele a pele não é recomendado. Isso pelo próprio Ministério da Saúde. E tem uma pergunta que eu vou passar a Selma para a professora Inês, que foi do nosso aluno, né, ex-aluno Rafael. Inês aí está aí no nossa chat? Inês, nossa professora. Que bom, Inês, obrigada. Ele quer saber os riscos da posição prona para gestantes internadas. Com a palavra, Inês. Quer dizer, a posição prona, ela está indicada para o paciente que está grave, que está entubado, então ela é uma posição que vai facilitar a expansão pulmonar. Mas gestante não pode ficar em prona, não tem como você posicionar. Se você bota uma gestante em prona, você vai projetar o peso dela para a ápice pulmonar, você não faz expansão, então é impossível, a não ser que não tem como, e você vai prejudicar a circulação materno-fetal, entendeu? O útero placentário, então não tem como você botar gestante em prona. Né? Então, porque essa indicação de pronação é uma indicação generalizada para o paciente que esteja grave, mas sempre vai ser a resposta que aquele paciente vai dar. Então, embora seja uma indicação geral para o paciente CTI, mas assim, o intensivista e o fisioterapeuta que estiverem acompanhando lá vão ver, está expandindo, não está? Então, vai ser, embora seja uma indicação geral, mas sempre vai ser individualizada no caso de cada paciente, porque às vezes tem comorbidades que interferem nessa resposta, mas gestante não dá para ficar em prona.
Isso. Se você me permite, Inês, depois eu gostaria de complementar a sua À vontade, já terminei. Assim, muitas vezes, quando existe esse agravamento, Rafael, na realidade, essa gestação já foi interrompida. Então, assim, justamente para a questão da expansibilidade pulmonar, né? Então, assim, muitos casos de agravamento, o parto prematuro ocorre justamente por uma questão obstétrica e para salvaguardar a mãe e o bebê. Então, muitas vezes a gestação é interrompida no caso de agravamento da situação. Só para complementar a fala da Inês. Isso. As nossas perguntas já terminaram, né? Professora Selma, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu gostaria de agradecer às professoras Leila, professora Inês, professor Fernando, professoras Cristianes, enfim, todas as professoras que estão contribuindo, a todos os participantes, as monitoras que fizeram todo o trabalho de bastidores, a Cristiane, especialmente a Cristiane aqui, que entende mais de tecnologia e que nos orientou, que nos acalmou, porque são muitos os desafios, e os desafios, né, tecnológicos também é um fator de estresse para todos nós, né? Porque essa coisa de liga, não liga, está funcionando, não está funcionando, eu então sou uma principiante nisso, eu acho que todos aqui, né? E eu acho que é isso aí. Então eu gostaria de agradecer, Rafael, muito obrigada, um grande beijo para você, viu? Eu espero que você esteja bem e a todos aqui que estão acompanhando. Obrigado. Professora Selma, desculpa, eu vou abrir a fala agora para o Daniel Aragão, que ele tem uma pergunta. Claro. Oi, Daniel, prazer saber que você está aqui participando. Pode falar, professor. Oi, tudo bem? Oi, Dani. Uma dúvida técnica. Desculpa prazer estar com você aqui acompanhando, que bom. Mas quando eu vi a temática da live, eu logo me interessei aqui por um ponto específico que eu tenho vivido, e eu precisei fazer uma pesquisa grande na área materno-infantil, principalmente na área de amamentação, né? Porque uma dúvida de uma puérpera, estava na fase de amamentação, puérpera não, né? Que já estava bem tardio. Depois de 6 meses terminou a licença maternidade dessa mulher e ela voltaria a trabalhar. E uma dúvida ainda porque quando está falhando um pouquinho a sua pergunta. Pelo banco de leite da Fiocruz, eu não encontrei na questão da transmissão vertical através da amamentação. E houve uma dúvida se essa mãe poderia voltar ao trabalho ou não, né, uma vez que ela estaria em contato com pacientes com Covid. Essa era a minha dúvida. Não sei se alguém pode me ajudar nisso. Eu posso falar alguma coisa, acho que a professora Inês também pode contribuir. Assim, até o momento não foi comprovado a questão da transmissão pelo leite materno. Eu não me debrucei ultimamente na questão da amamentação, até porque nós vamos ter um outro momento sobre isso, né? Até porque é o que a Regina falou, a cada dia saem 3, 4, 5 artigos, e aí é muito material para você ler, para você selecionar. Mas, assim, até o momento a gente não tem essa comprovação da transmissão vertical pelo aleitamento materno. Então, assim, essa mulher poderia retornar, caso seja uma questão, caso o trabalho não seja considerado insalubre, ou seja, caso ela não seja profissional de saúde, né, Daniel? Se ela for profissional de saúde, o ideal é que ela não esteja na linha de frente, ela seja direcionada para uma outra atividade mais técnica e tal. E assim, quando chegar em casa, é lavar a mão, tomar banho, aquele cuidado todo que a gente tem, usar máscara, usar álcool gel e amamentar o bebê. Essa é a orientação que a gente tem. Eu posso me debruçar, aprofundar um pouquinho mais os estudos e te responder isso futuramente, com mais propriedade. Não sei se a professora Inês, ela pode também complementar. Leila, vamos lá, Leila. É que eu submeti agora com uma equipe, né, para o CNPq, para o edital Covid, um estudo justamente que fala da avaliação do uso de EPI
por mulheres profissionais de saúde que amamentam em tempos de Covid-19. Porque, na verdade, um dos pressupostos é que essa mulher, que ela trabalha e que ela volta para o seu lar, ela precisa, amamentando, ela precisa ter todo o uso de EPI, inclusive de máscara, né? Lavagem das mãos, cuidado com o ambiente, etc. E a gente sabe que não tem essa recomendação do uso de máscara ainda bem firmado pela Organização Mundial de Saúde, quando a mulher trabalhadora é nutriz e volta para o seu lar e continua amamentando seu bebê. Então, não tem estudos ainda que falem sobre isso, né? Então, a gente tem que dorme e tomara que amanhã tenha um novo protocolo. É isso, exatamente. A gente ainda não tem nada robusto que a gente possa afirmar essa situação. Obrigada, Leila, ótimo. Isso. Bom, alguma coisa mais, Daniel? Não, eu agradeço. É mais ou menos na linha que eu tinha. É mais ou menos na linha que eu tinha lido, né, sobre a temática e tudo, e é aquilo, como é muito novo, é muito recente, as dúvidas vão surgindo e os projetos vão acontecendo, e só através da pesquisa nós vamos conseguir responder. Eu agradeço imensamente aí, obrigado. Nada, nós é que agradecemos, Daniel. Nós temos casos de criança, de recém-nascido, que voltam para casa, que as mães, elas não têm nenhum sintoma de Covid e 15, 20 dias depois eles retornam internando com COVID positivo. Então, é isso. Um dos pressupostos é esse, que a mãe, enquanto ela estiver amamentando, ela precisa utilizar, porque o contato diminui, né? O respiratório, né? O contato respiratório. Assim, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, né? De todos, dos professores da Escola de Enfermagem, professores das outras universidades, professora Ana Cláudia, professora Luciana, né? Que eu identifiquei aqui no... eu não vi a Luciana, Ana Cláudia. Então, assim, agradecer, dizer que o nosso trabalho é um trabalho que vai nos render muito na nossa volta, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a nossa volta, como instrumentalizar nossos alunos para o campo de prática. Então, esta é a oportunidade. Ler artigos científicos, sair de fake news e acreditar que nós vamos voltar, né? Com esperança, com fé. Então, eu acho que eu posso passar a palavra à professora Selma para falar, para fechar a nossa noite. Então, assim, mais uma vez agradecendo então a professora Ana Cláudia, a professora Luciana, que eu não vi aqui, Luciana Rodrigues, e a todos que estiveram conosco até o momento. Eu espero que tenha esclarecido as questões aí, os questionamentos. E vamos acompanhar os estudos, né? Isso. Um grande Desculpa, boa noite, então, a todos e muito obrigada. E dizer que as perguntas, elas também serão respondidas, né? Isso. Quem desejar outras perguntas que deixe no chat. Semana que vem nós estaremos com a professora Tereza Cardoso, falando de trabalho de parto e parto, né? Então, até semana que vem, quarta-feira, às 19 horas. Durmam com Deus e vamos jantar, porque já são 8h22. Isso. E com esperança. Beijo. Com muita esperança.